O antigo asilo se erguia no alto da colina, com vista para a cidade. Outrora uma propriedade imponente, agora um lugar de sombras e sussurros. Trabalhei lá por anos, cuidando dos idosos, ouvindo suas histórias. Mas eram as histórias que eles não conseguiam contar que me assombravam, aquelas que se desenrolavam na escuridão da noite. O plantão da noite era sempre perturbador. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelos estalos do prédio. Era como se a velha casa estivesse suspirando, cansada de anos de memórias, alegres e tristes. Eu caminhava pelos corredores longos e mal iluminados, cada quarto abrigando uma vida vivida, uma história chegando ao fim. Certa noite, uma tempestade graçava lá fora, espelhando a inquietação que crescia dentro de mim. A chuva chicoteava as janelas e o vento uivava como uma alma penada. Lembro-me de a energia ter oscilado, mergulhando o corredor na escuridão. As luzes de emergência banhavam o espaço com um brilho verde e sinistro. Foi nessa noite que senti uma presença pela primeira vez, uma frieza que parecia emanar das próprias paredes. Enquanto fazia minhas rondas, verificando cada residente, um calafrio me seguia. Não era apenas a corrente de ar frio da tempestade. Era diferente, mais pesado, como se uma entidade invisível estivesse respirando no meu pescoço. Havia sussurros entre os funcionários, histórias passadas de uma enfermeira para outra, histórias sobre acontecimentos estranhos, ruídos inexplicáveis e vislumbres fugazes de figuras nas sombras. A maioria os descartava como imaginações hiperativas, alimentadas por noites longas e solitárias. Mas eu sabia a verdade. Eu tinha visto coisas demais para ignorar a sensação de que algo não estava certo. Dona Maria, uma senhora doce em uma cadeira de rodas, afirmava ouvir conversas do lado de fora da porta. Ela sussurrava sobre crianças rindo, suas vozes ecoando pelos corredores. Embora as únicas crianças presentes fossem aquelas nas fotografias desbotadas em sua mesa de cabeceira. Depois havia o seu João, seus olhos nublados pela demência, que gritava enquanto dormia. Ele falava de figuras sombrias espreitando nos cantos de seu quarto, sussurrando seu nome. Ele segurava minha mão com força surpreendente, implorando para que eu as fizesse ir embora. Um incidente particularmente perturbador envolveu Dona Ana, uma mulher frágil que sofria de demência grave. Ela estava acamada e precisava de cuidados constantes. Uma noite, durante minhas rondas, notei que sua cama estava vazia. Seu cobertor estava jogado no chão, como se ela tivesse se levantado às pressas. O pânico me dominou. Dona Ana não estava em condições de vagar sozinha. Vasculhei seu quarto, cada canto, mas ela havia sumido. O medo me impulsionou para o corredor, meu coração batendo forte contra as costelas. Alertei as outras enfermeiras de plantão e começamos uma busca frenética por todo o prédio. Verificamos todos os quartos, todos os banheiros, até mesmo a lavanderia e a cozinha. Dona Ana não estava em lugar nenhum. Enquanto procurávamos, eu não conseguia me livrar da sensação de que estávamos sendo observados. O ar ficou pesado, como se uma presença invisível tivesse descido sobre nós. A temperatura pareceu cair e eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Verificamos as câmeras de segurança, na esperança de encontrar alguma pista sobre o paradeiro de Dona Ana. Mas as câmeras, geralmente confiáveis, não mostravam nada. Era como se ela tivesse desaparecido no ar. As horas se passaram e nossa esperança diminuía a cada minuto que passava. Quando estávamos prestes a chamar a polícia, nós a encontramos. Dona Ana estava sentada no meio do corredor, bem em frente ao seu quarto. Ela estava calma, quase serena, como se nada tivesse acontecido. A ala antiga do asilo era famosa por seu fantasma residente. Os funcionários a chamavam de a Dama de Branco. A lenda dizia que ela era a esposa inconsolável do dono original, levada à loucura após sua morte prematura.
Agora, ela vagava pelos corredores, lamentando seu amor perdido. Foi durante um dos meus plantões noturnos que a encontrei pela primeira vez. O corredor estava vazio, o ar denso de expectativa. E então, no final, uma figura se materializou. Uma mulher, banhada por uma luz branca e etérea. O terror me congelou no lugar. Observei, paralisada, enquanto a figura deslizava em minha direção. Seu rosto estava obscurecido por um véu, mas eu podia sentir sua tristeza, seu desespero. Então, tão rápido quanto apareceu, ela desapareceu. O corredor estava vazio mais uma vez, exceto pelo cheiro persistente de lavanda e o eco das batidas do meu próprio coração. Uma noite, em meio ao medo e à incerteza, encontrei um vislumbre de esperança. Foi na forma de seu José, um de nossos residentes mais velhos e quietos. Ele era um homem gentil, com olhos que guardavam a história de uma vida inteira. Ele costumava passar seus dias olhando pela janela, perdido em pensamentos. Certa noite, enquanto eu fazia minhas rondas, o encontrei sentado na cama. Uma ocorrência rara. Ele fez um gesto para que eu me aproximasse, seu olhar firme e claro. Ele falou sobre os espíritos que vagavam pelos corredores, reconhecendo sua presença, mas não os temendo. Ele me disse que eles eram apenas almas perdidas, buscando consolo e paz. Ele compartilhou uma história de sua falecida esposa, como ele sentia sua presença confortando-o, guiando-o. Suas palavras, cheias de amor e aceitação, ofereceram uma nova perspectiva. Talvez os espíritos não estivessem lá para nos assustar, mas para buscar nossa compreensão, nossa compaixão. Encorajada pelas palavras do seu José, senti uma mudança dentro de mim. O medo deu lugar à curiosidade, um desejo de entender o inexplicável. Comecei a ver os espíritos não como entidades assustadoras, mas como restos de vidas vividas, cada um com suas próprias histórias, seus próprios arrependimentos e seus próprios desejos não realizados. Certa noite, decidi confrontar a Dama de Branco. Armada com nada além de uma lanterna bruxuleante e um coração cheio de perguntas, aventurei-me na ala antiga. O ar estava pesado com o cheiro de decadência e o peso de memórias esquecidas. Chamei por ela, minha voz ecoando pelos corredores vazios. Falei sobre meu trabalho, sobre os residentes, sobre o amor e a perda que eu havia testemunhado dentro daquelas paredes. Falei do meu desejo de entender, de oferecer conforto se pudesse. Enquanto eu falava, a temperatura caiu e o ar ficou denso. Senti uma presença atrás de mim, fria e etérea. Virando-me lentamente, meu coração batendo forte no peito, eu a vi. A Dama de Branco estava diante de mim, seu véu ligeiramente levantado, revelando um vislumbre de um rosto marcado pela tristeza. Seus olhos, cheios de uma tristeza sem idade, encontraram os meus. Naquele momento, senti uma onda de empatia me invadir. Ela não era má, apenas perdida e sozinha. Estendi a mão, não com medo, mas com compreensão. A Dama de Branco deu um passo para trás, sua forma tremendo como uma vela ao vento. Então, com um suspiro que pareceu ecoar a tristeza dos tempos, ela desapareceu, deixando para trás apenas um leve cheiro de lavanda e uma profunda sensação de paz. Meu tempo no asilo terminou pouco depois daquela noite. A experiência deixou uma marca indelével em minha alma, um lembrete constante dos mistérios que estão além da nossa compreensão. Até hoje não consigo explicar o que vi, o que senti, mas carrego a lembrança daqueles encontros comigo, um lembrete constante do mundo invisível que existe além da nossa percepção. O antigo asilo ainda está no alto da colina, uma sentinela silenciosa que observa a cidade. E muitas vezes me pergunto se os espíritos ainda estão lá, vagando pelos corredores,
buscando consolo nos ecos de vidas vividas e perdidas. Posso nunca saber ao certo, mas a experiência me ensinou que, às vezes, as verdades mais perturbadoras são aquelas que não podemos explicar.